que a pessoa sente medo? O que é o medo? Medo é uma resposta emocional inata. Ninguém aprende a ter medo. A gente nasce sabendo. Ninguém aprende a ter medo, né? Uma criança sabe ter medo. Uma criança tem medo. Não precisa ensinar uma criança a ter medo de escuro. A minha bebê tem medo. Ela tem 1 ano e pouco. Dependendo da situação, ela fica com medo. Exato. Ela tem medo de escuro, por exemplo. E ninguém falou pra ela. Não vai no escuro. A maioria dos medos a gente aprende. E a gente aprende ou sofrendo ou vendo alguém. Então, por exemplo, se ela vê alguém botar um dedo na tomada e tomar um choque, talvez agora ainda muito novinha, mas em algum momento ela vê por imitação. Então ela vê que a pessoa passou a mão no cachorro, o cachorro dá uma bordoada na mão, saiu sangue, e começou a gritar, ela começa a ficar assustada e provavelmente vai começar a ter medo do cachorro. Ela aprendeu por imitação. Então o ambiente é importante para que você não comece a criar muitos medos nela. Então você oferecer um ambiente um pouco seguro. Por isso que pessoas que têm uma vulnerabilidade social maior, vivem em bairros violentos, etc., têm um aumento de chance de abrir quadros de humor na idade adulta. Porque crescem num ambiente hostil, né? Eles ficam com... Resistência? Não. Ficam com aumento de chance de abrir quadro. Eles podem acabar abrindo um quadro de transtorno psiquiátrico. Entendi. Agora, o medo é uma resposta importante, cara. Se você não tem medo, você não olha para os dois lados antes de atravessar a rua. Você morre sem medo. Você tem que ter medo. O medo é importante. Muito. Inclusive a dopamina aumenta para buscar o suco. Mas também se você falar para o macaquinho que está vindo se você ensinar o macaquinho que está vindo uma cobrinha de plástico e quando essa cobrinha pegar no pezinho dele, dar um choque nele, quando ele vê a cobrinha de plástico, ele vai sair correndo. E se você vê o cérebro dele, vai explodir dopamina. A dopamina dá motivação para fugir de perigo. É por isso que muitas vezes você trabalha sem precisar um prazer ou buscar um prazer, mas porque você quer dar segurança para sua família, não deixar ninguém passar fome, não deixar ninguém não ter nenhum tipo de imprevisibilidade. Então você quer evitar um problema, exato. Você trabalha por medo. Exato. Então a dopamina é para esses dois lados. Para buscar o suco, mas para fugir de um pepino também que está acontecendo. Agora, a desregulação do medo, você não saber lidar bem com o medo, é ansiedade clínica. Ansiedade também está ligada a medo. Ansiedade é uma desregulação do medo. Os teus sistemas de medo, numa ansiedade clínica, num transtorno de ansiedade, os seus sistemas de medo estão funcionando demais. Você acredita que, por exemplo... Ligou muito. Ou o que você pode falar pra gente sobre isso? Que uma pessoa, por exemplo, que não tem problema, portanto, ela não tem medo de ficar sem comer, ela não tem medo, ela acaba tendo uma diminuição da motivação, porque se o medo ele é um motivador para você ter dopamina, né, você acaba tirando um mecanismo de motivação fisiológico. E aí essa pessoa, do mesmo jeito que ela não tem problemas e ela não tem medos que possam motivá-la, ela desaprende motivação. Então ela, por exemplo, não vai estar motivada para ir treinar, não vai estar motivada para estudar, não vai estar motivada para... cuidar. Você acha que isso tem relação, por exemplo, com aquelas pessoas que sofrem um excesso de zelo, né? Quando a gente fala aquela pessoa mimada, né? Então, por exemplo, você dá tudo pro seu filho e aí ele tem uma dificuldade tremenda de fazer alguma coisa, porque ele não tem absolutamente nada para trazer preocupação para ele. Perfeito. Excelente análise. Você cria um ambiente hiper mega seguro, portanto, muitas vezes o que sobra para a pessoa buscar um trabalho, alguma coisa, é uma das vias dopaminérgicas, que é a busca pelo prazer, pela motivação, pela uma recompensa. Então, eu quero fazer uma faculdade porque é bom, porque eu vou conseguir me inserir num grupo social, mas eu não quero fazer uma faculdade e trabalhar porque eu preciso comer e ter uma casa e formar uma reserva de emergência para eu me aposentar cedo e não sei o quê. Ou seja, será se ela que vem não aí gostar de alguns, da faculdade... Por exemplo, alguns filhos que viram e falam assim, eu não quero a herança do meu pai. Quero eu tocar o meu caminho. Isso é... Talvez ele esteja explorando outras vias que não sejam o medo para poder buscar motivação para algo. Exato. Ele não se vê motivado para administrar a empresa do pai. Fala, não me desafia isso. E é interessante que você tenha um pouco de medo do futuro, cara. É importante que você tenha medo, cara. Ou eu falo assim, quando eu tiver filho, eu não tenho filho, né? Então pode ser que eu esteja enganado ao falar isso. Mas quando eu tiver filho, eu vou ter... pelo menos eu imagino, né? E agora é fácil falar, mas quando tem deve ser outra história. Mas eu imagino, ou quero pelo menos, evitar ao máximo criar a sensação de que ele tá com a vida resolvida. Isso meu pai fez comigo e isso
É o meu dinheiro, não é o seu dinheiro, é meu. Isso aí. Vai aí, velho, constrói a tua vida. Vou te ajudar, não vou deixar faltar nada, não vou, mas também tu não isso acha... foi o que meu pai me ensinou não e acha é o que que eu tá tento, resolvido o teu jogo, fera. em comum acordo, ensinar para as nossas filhas. É. Porque meu pai, ele sempre foi muito sincero. Ele falou, olha, deixa eu te explicar uma coisa. Eu criei isso para mim, você criou para você. Né? E quando eu fui fazer faculdade, então, eu não tenho como te pagar, então dá seus pulos e resolve seu problema. Exato. Esse problema é seu. Né? Quando chegou a hora, né, quando eu terminei a faculdade, beleza, te ajudei até aqui, porque eu tinha bolsa de pesquisa, né, eu recebi um dinheirinho, ele ia lá e completava. Né? Mas quando saiu meu diploma, ele falou, você é médico formado, minha obrigação já foi. Né? Então vai fazer suas coisas. E não foi um dos maiores favores que ele te fez, cara? Desde o momento que ele falou pra mim, não tenho como você vai ter que passar na faculdade pública, eu não tenho dinheiro pra te pagar, foi melhor. Estuda aí, cara. Exato. Aí o Muzi ficou com um recall na cabeça dele, tipo assim, cara, se eu não estudar, eu vou me fuder. Porque eu não vou conseguir estudar medicina, eu preciso estudar, passar nesse vestibular aqui. Então ele tinha um medo. Se ele tem a condição de, tipo assim, meu pai falou que se eu não passar, ele me paga uma particular, às vezes não ia ter tão motivado para estudar para pública. Não, mas que isso, meus colegas no cursinho, por exemplo, os caras que visivelmente eles não tinham esse drive do pai, da mãe, de, sabe, ter que correr atrás dele, fazer. Os caras trocaram 2, 3 vezes de curso, desistia. Porque, meu sonho agora é fazer, sei lá, desenho industrial. Aí o cara ia lá, fazia, ele enjoava, como ele não tinha pressão saudável, né, ele falava, eu posso abrir mão. Aí ele ia pro próximo. Ou seja, é o cara que vivia só da motivação, da busca do prazer. Exato. Então, quando ele percebia que o trabalho não é prazer, é realização, que é uma coisa mais crônica, ele perdia a disposição. Isso não é isso que vai me fazer feliz. Aí ele queria trocar de curso para ver se ele ia achar nesse outro curso aquilo que é o que... essa busca, né? Uma satisfação que, na minha opinião, assim, para esses caras, que eu lembro, nunca existiu. Tanto que eles não se deram bem em lugar nenhum. Alguns chegaram a não terminar nenhuma graduação, fizeram 4, 5 faculdades, não terminaram nenhuma, né? E hoje eles ainda trabalham junto com a família, mas assim, aqueles empregos de cargos e posições arranjadas, né? Ele é tal coisa, assim, tipo, fica lá. Trabalha na logística. Cara, não dá trabalho. Na época da faculdade, a maioria da galera que ficava no bar era a galera que não precisava trabalhar pra pagar a faculdade. E, cara, pensa assim, o que a galera... Às vezes não, viu, Maurício? No meu caso ele era. O cara tem que entender assim, é simples o raciocínio. Da nossa turma. Os estudos sobre motivação mostram uma coisa bastante simples. Você vai ter motivação para 2 coisas. Buscar prazer e fugir de perigo. Se você tiver as 2, melhor ainda, cara. Se você tiver motivação para buscar... Você tá com sangue no olho. Porra, você... Sabe aquele cara que você contrata, você fala, esse cara vai arrebentar tudo, velho. Porque ele tá com dívida, tem um filho pequeno e quer uma vida boa. E adora o trabalho. Esse cara vai dominar o mundo, acabou. Só deixar ele aí solto e dar uma condição que o cara vai pra cima. É o que eu falei uma vez pra galera. Falei, cara, você sabe o que é... Meu melhor anabolizante são minhas filhas. Quando eu olho pra elas, eu consigo trabalhar sem dormir, sem comer. Esse é o lado da motivação que você não quer que dê problema. Você tá evitando. Medo. É o medo. E medo é muito motivador, cara. E aí ali é o medo com um trabalho que você se sente bem, que você te faz bem. Sucesso. Junta os dois e você tem um nitro. Você vai pra... Legal. Sacou?